Boa noite a todos. Boa noite. Vamos esperar mais 2 minutinhos e vamos começar. Boa noite, Nandinha. 8 horas em ponto. Desta vez a gente vai ser bastante pontual, porque eu descobri que eu só tenho 50 minutos. Então eu tenho que aproveitar bem esses 50 minutos. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, o vulgo Costinha. E hoje a gente vai falar sobre a esperança segundo o Espiritismo, em continuidade ao tema que a gente trabalhou há umas 3 ou 4 semanas atrás, da fé segundo o Espiritismo. E aí, em algum momento no futuro, a gente vai completar a tríade de Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, da fé, da esperança e da caridade. Mas, como todo o trabalho, vamos iniciar com uma prece. Pai, Jesus, amigos espirituais, que neste momento trabalham na intimidade de cada um de nós, para que saibamos melhor aproveitar as oportunidades que o dia, a noite e as circunstâncias assim o apresentam. Permitir que neste momento, à luz de teus ensinos gravados no Evangelho, na codificação, possam iluminar os nossos corações e as nossas mentes, nos preparando para as diversas tarefas do porvir na seara divina. A seara é grande, os ceareiros são poucos. Rogarei ao Pai que mande mais ceifeiros. Que nós possamos nos voluntariar para sermos esses trabalhadores do Cristo, nesta última hora do planeta de provas e expiações. Bem, boa noite a todos novamente. E hoje a gente vai continuar com o nosso estudo, a esperança segundo o Espiritismo. Primeiramente, como sempre, vamos voltar lá no Evangelho. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falando no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Então vamos lá, por que eu separei esse trecho para a gente falar da esperança? A primeira coisa é o objetivo do ensino de Jesus. Ele tem nos ensinado essas coisas, tem nos dito essas coisas, tem nos feito essas coisas, para que nele tenhamos paz. Ou seja,
para que, pela observância desses padrões de comportamento, de ação, de fala, junto com ele, nós tenhamos paz. Embora seja uma oferta, ela já nos ensina uma condição. A paz só é encontrada seguindo essas questões junto a Jesus. No mundo tereis tribulações. Ou seja, ele está falando que não vai ser fácil, que vai ter dificuldade. Ou seja, a paz que ele oferece não é a paz do mundo, não é a paz da ausência de conflitos, de disputas, de dificuldades. É a paz que, mesmo nessas circunstâncias, nos permite persistir, permite a gente continuar. Tem de bom ânimo. Ou seja, tenham força, tenham coragem, tenham esperança, tenham fé, tenham energia para lidar com essas circunstâncias. E ele termina falando, eu venci o mundo. E aí a gente pergunta o que seria esse vencer o mundo, na concepção, obviamente, de Jesus. Quando ele fala que ele venceu o mundo, ele já venceu todas as provas, todas as circunstâncias, todas as lidas que o mundo material e o mundo de provas e expiações tem para oferecer. Sobre cada aspecto da vida, ele já é Senhor e, por isso, mestre, e, portanto, pode nos ensinar. Então, a fé e a esperança que ele transmite é alicerçada em sua própria experiência. E é a única forma verdadeira de se transmitir isso. Quando uma pessoa nos fala, vai por esse caminho, porque eu já fui por aí e dá certo, transmite uma confiança muito maior do que um vai por aí, porque eu acho que talvez por ali seja bom, mas eu nunca fui. Mas vamos agora falar diretamente desta irmã, dessa nossa companheira, que é a esperança. Está na Revista Espírita, 1862. Novamente, meu agradecimento ao João por uns 2 ou 3 meses atrás ter mandado esses textos para o estudo. Eu não conhecia eles, mas eles são muito bons. Meu nome é Esperança. Sorrio à vossa entrada na vida. Sigo-vos passo a passo e não vos deixo senão nos mundos onde para vós se realizam as promessas de felicidade, incessantemente murmuradas aos vossos ouvidos. A linguagem dessa mensagem é muito mais poética do que a gente está acostumado, mas ela é belíssima. Sorrio à vossa entrada na vida, e sigo-vos passo a passo, e não vos deixo senão nos mundos onde se realizam as promessas de felicidade. Ora, a entrada da vida vai ter sempre aqui 2 conexões ao longo de todo esse parágrafo. Uma é a questão da própria encarnação. Ele vem para nós no começo da vida. Ele nos acompanha durante todos os dias de nossa vida. Mas ele tem um convite ainda maior. Ela fica feliz, ela sorri quando nós damos entrada a uma vida espiritual mais plena. Quando nós saímos da inconsciência dos reinos mais primários e adentramos o reino nominal para que a gente consiga realizar o nosso processo evolutivo. E durante todo esse processo, ele vai nos seguir em cada passo, em cada circunstância, em cada luta, em cada vitória. Porque ela diz que só vai nos deixar senão nos mundos onde se realizam as promessas de felicidade. Ou seja, nos céus que nós edificamos em nós mesmos, pelas posturas sadias, e nos mundos felizes, ditosos, últimos mundos das escalas espíritas, onde as promessas de felicidade
que o Cristo nos revelou são realizadas. E ela fala que essas promessas de felicidade são incessantemente murmuradas aos nossos ouvidos. Ela tem esse papel de manter viva essas promessas, essa esperança de alcançar a paz e a felicidade que o Cristo prometeu. Vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento para que a gente possa aprofundar ainda um pouco mais para a gente chegar numa dicotomia importante. No Antigo Testamento, Davi, em seu salmo, falava: porque tu és minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Aqui ele afirma que a esperança dele é Deus. Que a esperança que ele confia, que ele vive, ela é o Criador. E é a confiança que ele tem desde a minha mocidade, desde a juventude, desde os primeiros passos. A confiança e a esperança que ele tem é Deus. Isso é muito interessante da gente pensar, porque em cada momento, em cada circunstância, o Criador, como Pai amoroso, vai se manifestar para nós de uma forma diferente. Na forma de circunstâncias, na forma de incentivos, na forma de corrigenda, na forma de oportunidades. E aqui, pela confiança que ele guardava desde a mocidade dele, quando, segundo os relatos bíblicos, ele desafia os gigantes para se manter fiel à palavra divina. Mas é interessante que ele coloca a fé, a esperança como uma confiança, que é algo que a gente tinha falado sobre a fé. Então, nesse momento, a fé e a esperança começam a se confundir na nossa cabeça. Se confiar em Deus é ter esperança, então o que é a fé? Fé e esperança seriam as mesmas coisas? Vamos aprofundar um pouco mais para a gente entender isso. Voltemos na Revista Espírita. Tomo todas as formas para me aproximar de vós. Sou a estrela que brilha no azul, o cálido raio de sol que vos vivifica, e embalo as vossas noites com sonhos alegres. Não me repelais, eu sou a esperança. E aí a gente vai ter uma característica da esperança aqui um pouco diferente da maneira como a gente vê a fé. Tomo todas as formas para me aproximar de vós, indicando um esforço, uma intenção do Criador de, em todos os momentos, de nos inundar dessa energia. E ela, para isso, toma diversas formas. Ela cita aqui a estrela do céu, o raio do sol, as nossas noites com sonhos alegres. Mas a gente podia colocar também o sorriso das crianças, o afago dos animais, o sabor dos alimentos. Todas essas formas que nos trazem uma alegria, um prazer, uma confiança que as coisas são boas e podem ficar ainda melhores, são esperança. Mas ao longo de todo este poema belíssimo, ela vai repetir diversas vezes essa frase. Não me repelais, eu sou a esperança. Indicando que, apesar de todo esse esforço do Criador em colocar essa energia em nós, muitas vezes nós nos fechamos a essa benéfica influência. Muitas vezes nós
agimos de forma a repelir a esperança, a rejeitar a esperança com todas as coisas que ela poderia nos oferecer. E a gente vai entender como, às vezes até involuntariamente, a gente comete esses erros. Carta de Pedro, que por ele, Jesus, só para vocês terem o contexto da passagem, que por Jesus credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e a esperança estivessem em Deus. Pedro, nessa carta, fala de fé e de esperança como duas coisas diferentes que devemos ter em Deus. E ele coloca Jesus, que nos ensinou a crer a Deus, e coloca Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos e deu-lhe glória, como uma maneira da gente alcançar essa fé e esperança. Vou tentar ser mais claro nessa expressão. Jesus nos ensinou que Deus é um Pai amoroso e que cuida de cada um dos seus filhos, que Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos, que existem muitas moradas na casa do Pai. Ora, quando esse Cristo, esse modelo e guia, passa pelo processo da desencarnação na Terra, Deus, através dele, mostra que a vida continua e que ele é revestido de glória por ter cumprido na Terra a vontade de Deus. Então, se a nossa fé e a nossa esperança estiverem em Deus, nesse compromisso que Jesus tinha com o Criador, nesse compromisso que Jesus vivenciou com o Criador em favor das criaturas, de seus irmãos em evolução, então nós teremos fé e esperança. Paulo, em sua carta que motivou esses 3 estudos, fala que de todas as virtudes permanecem a fé, a esperança e a caridade. E dessas 3, a maior é a caridade. Talvez na terceira parte a gente explique o porquê dessa maior. Mas ele coloca realmente 3 potências: a fé, a esperança e a caridade. E aqui Pedro coloca as 2, fé e esperança em Deus. Então agora chegou o momento da gente tentar fazer uma diferenciação em que é fé e que é esperança. Mas primeiro eu vou ter que dar uma pequena volta, um pequeno desvio, para que a gente consiga criar esse contexto. Quando uma pessoa pergunta para vocês assim, ou quando vocês falam para uma pessoa, isso vai dar certo, confie em Deus, vocês estão estimulando nela a fé ou estão estimulando a esperança? O que vocês acham? Quando, em determinados momentos de dificuldade, você ora a Deus pedindo socorro para aquela situação, mas falando ao final, conforme Jesus nos ensinou, que se faça a vontade dele e não a nossa, a gente está agindo com fé, com esperança, com os 2, ou no fundo é tudo a mesma coisa? O que vocês acham? Se eu fosse pegar as respostas, tinha um monte de gente que ia falar que essa oração é fé. Outros iam falar que é esperança. Outros iam falar que as 2 coisas que elas se misturam. E essa confusão, essa contradição, ocorre justamente pela pobreza da nossa linguagem, tal como nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 139. Em muitas coisas não há contradição. Tudo depende da acepção, do sentido que a gente dá às palavras. E ele questiona, por que a gente não tem uma palavra para cada coisa?
E olha que ele fazia esse questionamento em francês. Porque eu já ouvi, e me perdoe se os linguistas se eu estiver errado, que o português é uma das línguas que tem mais sentidos para uma única palavra. A gente pega a palavra, eu lembro do exemplo da palavra pena, que pode significar uma coisa de uma ave, pode significar um sentimento de piedade, pode significar o castigo que é imposto a uma pessoa. De tão contraditórios que a mesma palavra pode ter sentido no português. Mas no livro dos Espíritos, o ensino dos Espíritos é para ser claro. Conforme Jesus falou, no Consolador do Prometido, ele viria revelar de novo todas as coisas e explicá-las de maneira mais clara, de modo que não houvesse equívoco. Por isso, o próprio Kardec cunha um conjunto de termos. Perispírito, espiritismo, são termos criados por Kardec para deixar claro a ideia que eles representam, preferindo não confundir com outros termos que já faziam parte de uma cultura mística religiosa da sociedade. Então, se a gente tem duas palavras, fé e esperança, agora a gente vai dar uma conotação, um sentido específico para cada uma delas, para que aí a gente possa aprofundar. Para isso, Evangelho segundo o Espiritismo, obediência e resignação. O que você tem a ver com fé e esperança? O sentido que essas duas palavras têm. Quando uma pessoa aceita uma determinada circunstância, ela está sendo obediente ou ela está sendo resignada? Novamente, maioria das vezes a gente vai escutar algumas pessoas falando uma, outras falando outra, e outras falando que no fundo é a mesma coisa. Obedecer ou se resignar teriam o mesmo sentido, teriam o mesmo efeito. Mas o que os espíritos, preocupados em deixar cada coisa em seu lugar, nos orientam? A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, indicando que a obediência está no campo do racional, do intelecto. E a resignação está no campo do sentimento, das emoções. Forças ativas ambas, porque ambas carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Ou seja, são duas forças ativas. Mas é possível obedecer sem estar resignado. É possível se resignar sem obedecer. E é possível obedecer e ser resignado a uma circunstância quando conseguimos alinhar a razão, o entendimento daquela circunstância com o sentimento de resignação com a vontade do Pai, sempre soberana em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ora, eu vou utilizar esses mesmos conceitos para falar que neste estudo, estou deixando bem claro no título aqui que é neste estudo, porque a priori eu não tenho esse texto na doutrina espírita, mas na minha abordagem aqui, tanto quando eu falei da fé na outra vez, a fé é a confiança na razão, da razão. A esperança é a confiança no sentimento. Forças ativas ambas, porque carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Vocês lembram quando eu fui falar da fé, né? Que a fé é, em determinados momentos, segundo Emmanuel, deixar de falar eu creio para falar que eu sei. Indicando que a razão, que a fé passa por esse entendimento das leis divinas. Isso é particularmente mais tranquilo para os espíritas entenderem, uma vez que a gente fala muito da fé raciocinada. O
que seria a fé raciocinada? É aquela fé que entende as circunstâncias. É aquela fé que existe pela compreensão das leis divinas. Então, ela passa por um entendimento. Já a esperança é a confiança no sentimento. É uma confiança, uma certeza de que as coisas vão dar certo, sem que você tenha muito como explicar o porquê. Tudo bem, na resposta, no fundo, sempre vai ser porque Deus é bom, porque Deus é justo, mas que a esperança, ela te move, você sente que aquelas coisas vão dar certo, que aquilo ali vai se realizar por bem, que você vai dar conta daquela tarefa. Todos aqueles que em determinado momento se adventuraram na tarefa da maternidade ou da paternidade, em determinado momento questionaram-se, seja antes da primeira gravidez, seja durante a criação dos filhos, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ser um bom pai? E os exemplos que nós tivemos dos nossos pais, de outras pessoas, a própria doutrina, nos indicava que nós teríamos elementos para dar conta daquela prova. Mas, independente de tudo, nós tínhamos uma profunda esperança, uma certeza que não era muito racional de que aquilo ali era bom, que aquilo ali iria dar certo, que a gente ia gostar daquela experiência e aquela experiência nos faria crescer, como o faz. Porque a tarefa da maternidade e da paternidade não é uma tarefa que a gente abraça porque a razão nos indica que nós temos uma responsabilidade de repor, ou porque nós temos uma obrigação. Não é por isso. A gente espera, a gente sonha, a gente deseja que aquilo ali aconteça e se realize em nossos corações. Então, ela tem um quezinho de irracional mesmo, porque ela tem muito do sentimento, muito da emoção. E aí agora a gente vai entender o porquê da esperança falar de forma tão poética, porque ela é fundamentada na emoção, no sentimento. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guie os vossos passos para a senda da virtude. Acompanho-vos nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e vos inspiro palavras afetuosas que consolam. Tal como a fé, a esperança é uma virtude ativa. Ela não espera que as coisas aconteçam. Ela nos acompanha na visita aos pobres. Mas a gente tem que visitar os pobres. A gente tem que visitar os aflitos. Ela vai nos acompanhar. E quando chegar lá, ela vai nos inspirar palavras afetuosas que tragam consolo, que tragam amparo, que inspirem a certeza de que as circunstâncias podem e serão melhores no futuro, pela confiança em Deus. Ela apoia a fé da mesma forma que a fé a sustenta. Uma no campo do entendimento. Veja as oportunidades que você pode tomar. A fé nos ensina isso. Mas a esperança fala que Deus nos ama e que Ele deseja tanto a nossa felicidade, que Ele nos permite passar por certas tribulações, por certas dificuldades, por certas circunstâncias, que irão consolidar em nós virtudes, potências, de modo que nenhuma circunstância no futuro seja capaz de nos derrubar,
seja capaz de nos entristecer. E ela novamente fala: não me repilais, eu sou a esperança. E aí vamos entrar finalmente nesse não me repilais. Porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Nem sempre sou a mais forte. E quando ele consegue me afastar, vos envolve com suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta à morte. Uni-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixar embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Vão entender esse trecho que ele é belíssimo. Não me repelais. O anjo do desespero me faz uma guerra obstinada e se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. O desespero é o contrário da esperança. É a completa falta de esperança. Então, em nós, o desespero e a esperança não têm como conviver. Então, eles vivem em um estado de guerra na nossa intimidade. A gente confia, mas a gente não confia. A gente sabe, mas a gente duvida. A gente acredita, mas a gente hesita. É um esforço vão que o desespero faz. Porque o lugar reservado à esperança junto de nós vem do Pai. Então, sempre, no final, a esperança vai vencer. Então, todo esse esforço, toda essa luta que o desespero faz para que nós desanimemos, para que nós nos afastemos, é temporário. É um esforço vão. O lugar destinado a nós é junto ao Pai. E a esperança só vai nos abandonar, como ela mesma nos falou, quando nos mundos ditosos as promessas de felicidade se realizarem em cada um de nós. Aí ela vai cumprir outras tarefas. Mas ela usa de uma expressão que a gente não pode deixar de notar aqui. Nem sempre sou a mais forte. Paulo, em suas cartas, ou melhor, Tiago, em sua epístola, Tiago, em sua epístola, fala que a fé, se ela duvidar, ela é como um vento que sopra, que você não sabe para onde vai. Você não tem ideia de onde você chega. Agora, a esperança, ela fala, olha, eu fraquejo. Nem sempre, diante do desespero, eu consigo me manter junto de vocês. E quando o desespero consegue me afastar, ele envolve vocês em pensamentos que vos desviam de Deus e vos arrastam para a morte. A esperança precisa da nossa ajuda. Porque é muito difícil para ela se sustentar apenas na emoção quando a nossa razão insiste em repeli-la. A gente fala as coisas vão melhorar, mas os políticos atrapalham tanto. Eu vou melhorar no emprego, mas aquele meu colega de serviço é tão complicado. Eu vou conseguir passar nessa prova, mas a matéria é tão difícil. A gente começa a usar a razão para boicotar a esperança. A gente usa o nosso conhecimento parcial das circunstâncias e, sem olhar pela ótica da oportunidade, vamos criando vamos criando circunstâncias que fecham o acesso que a esperança deveria ter para acalentar, para energizar o nosso espírito e os nossos corações. Então ela roga para nós.
unam-se a mim para afastar essa funesta influência. Precisamos unir a nossa razão e o nosso sentimento em apoio à esperança, afastando de nós qualquer pensamento funesto, qualquer pensamento de desânimo, de tristeza, para que então possamos nos embalar docemente em seus braços, embalados, acolhidos, carinhosamente, docemente, porque é isso que a esperança faz. Ela torna o nosso fardo leve, quando não se torna agradável, por entender que todas aquelas coisas são tão temporárias e tão necessárias para que a gente se revigore. Quando eu estava falando da fé, eu falei do exemplo da vacina. A gente vai e vacina os nossos filhos porque a gente tem fé, a gente tem uma certeza de que aqueles remédios irão imunizá-los diante de uma série de dificuldades. E é verdade. O nosso conhecimento científico, as nossas aulas, as nossas escolas, os nossos médicos que estudam para nos transmitir essa confiança, seriam capazes de nos explicar a nível químico, molecular, muitas vezes, como cada um daqueles processos vai fazer. Então a gente tem fé que aquilo ali funciona. Só que a esperança age no campo do sentimento. Então, a esperança se mostra particularmente mais forte quando a ciência é incapaz de dar solução para aquilo ali. Diante dos processos inevitáveis da velhice, da morte, a esperança vem nos dar um consolo, uma energia que a razão não seria mais capaz de nos transmitir. Sem dúvida, a fé na vida futura nos faz que o nosso futuro, o nosso encontro com eles, aquele afastamento é só temporário. Mas na circunstância imediata da encarnação, é a esperança que fala que Ele está do nosso lado, que fala que Ele nos envolve com suas preces, da mesma forma que nós nos envolvemos com as nossas. Não tem a ver com um saber, e sim com um sentir. Isso é a esperança. Na Revista Espírita, ele fala muitas vezes disso, do não me repelais. Quando repelimos a esperança? Estava falando sobre isso. Emmanuel, no livro Coletâneas do Além, vai falar que a razão, sem o sentimento, fez o veneno ideológico da negação, com suas nefastas consequências. Ou seja, quando nós procuramos entender um processo, sem envolver aquele processo no sentimento, no carinho, no amor, a gente acaba criando um veneno que vai negar alguma das potências divinas. E isso sempre vai trazer nefastas consequências. Tentando tornar isso mais claro. Quando a gente está estudando sobre o princípio básico de Deus, os espíritos falam que todas as religiões partiram do pressuposto dos atributos divinos. E elas são mais ou menos corretas quanto mais plenamente elas identificaram e entenderam esses argumentos. Então, quando a religião não entendeu que o Deus era único, ela criou diversos deuses. Quando ela não imaginou que Deus era bom, ela imaginou um Deus severo e cruel. Quando não imaginou um Deus onipotente, ele criou o inimigo de Deus, ou forças contrárias à criação. Apenas quando a religião entender, e a humanidade entender que Deus é único,
onipotente, soberanamente justo e bom, ela vai ter condição de avançar na sua trajetória evolutiva. Vamos entender um pouco mais isso com exemplos do Evangelho. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Ora, aqui a gente tem um exemplo bastante curioso da questão da fé e da esperança. Crer na existência de um Deus é um atributo da razão. A gente vê a criação e entende que houve um Criador. E como esse Criador é onipotente, ele é único. Muito bom, a tua fé te indicou que existe uma única potência a reger todo o universo. Faz isso muito bem. Porém, os demônios também creem e tremem. Ora, a fé não deveria fazer as pessoas terem medo. Por isso que eu não usei o termo fé para os demônios. Ele usa o termo de crença. Ora, a crença em um Deus único que permitiria que seus filhos fossem condenados à eternidade de sofrimento, queria se vingar de seus filhos porque eles não cumpriram seus mandamentos, inspira medo, inspira temor, falta o sentimento, falta a noção de que Deus é bom. Então, se a gente for nas furnas, se a gente for nas regiões mais difíceis do psiquismo, dos irmãos em dificuldade, a gente vai ver que eles sabem que Deus existe. Eles têm plena consciência que Ele é o Criador. Mas eles acreditam que aquele Criador renunciou a eles. Que eles renunciaram ao Criador e que não são mais filhos dele. Eles acreditam que Deus os castiga, que Deus quer o mal deles. Eles não entenderam que Deus é amor, que Deus deseja a morte do pecado e não do pecador. Que Deus acolhe cada um de seus filhos em todas as circunstâncias. Por isso eles têm medo, porque eles têm fé sem ter esperança. Eles sabem que Deus existe, mas não acreditam que aquele Deus opere em favor deles. Eles acreditam que existe um poder do universo, mas que esse poder os oprime e não os liberta. Por isso eles têm medo. Por isso eles tremem. Por isso o nosso papel, na maioria dos casos das reuniões mediúnicas, é falar, olha aqui, não precisa ter medo. Deus nos ama. Eu não depois do que eu fiz, cara, independente do que você fez, Ele te ama. O atributo dele é de amor. Ele não precisa ser temido. Nós só precisamos entender que Ele nos ama. E que quando nós nos permitimos ficar imersos nesse amor, tudo flui de maneira mais tranquila para a gente. Ele também não tem a carência de ser amado. No sentido que ele espera que nós adentremos essa faixa de harmonia que rege todo o universo. E para isso ele espera. Por séculos, por milênios, por orbes, através de seus diversos prepostos que trabalham incessantemente, eles esperam, nos envolvendo com amor, com alegria, com ânimo, com esperança, nos socorrendo nas dores quando nós nem mesmo concordamos com aquelas atitudes, mas falam, você não precisa sofrer mais, não.
Deixa eu pelo menos refazer o curativo. E nós continuamos muitas vezes no equívoco sobre as bálsamos divinos. Para ele não tem problema. Em algum momento ele sabe que nós vamos falar, olha aqui, realmente com o Pai é tudo mais fácil. Que deve ser um I. Depois eu vou verificar. E por essa causa justa que o espiritista cristão, invocando o raciocínio em todos os instantes da vida, não deve esquecer sua iluminação própria na fé, de sua elevação espiritual, de sua riqueza interior, em suma, de seu aperfeiçoamento individual na lei do esforço próprio. Ele está justamente falando sobre razão e sentimento nessa passagem do Coletâneas no Além. E ele fala que em nenhum momento a gente tem que, usando o nosso raciocínio, como desculpa, esquecer de trabalhar em nós, na nossa intimidade, as virtudes necessárias para compreender o Pai. Ele usa o termo fé neste momento. Neste estudo, como eu disse, o termo mais adequado talvez fosse esperança. Mas como o próprio Espírito disse, isso é o problema das palavras. Cada um entenda o significado e trabalhe com ele. Então, vamos refletir para que essa nossa esperança possa nos enriquecer intimamente pelo esforço próprio que nós fazemos para nos unirmos a elas. Num aperfeiçoamento que sempre vai ser individual, eu nunca vou conseguir forçar a esperança numa outra criatura. Eu nunca vou conseguir imprimir, obrigar uma outra pessoa a ter esperança. Eu posso sim e devo inspirar essa esperança, distribuir essa esperança. Para isso, eu preciso tê-la. Só se dá daquilo que se tem. Então, quando nós adquirirmos essas virtudes, quando nós estivermos no esforço para desenvolvê-las em nós, nós poderemos entregar ao nosso irmão não a certeza da solução pronta, nem o Cristo tem essa pretensão, mas justamente falar, olha aqui, você vai dar conta porque eu dei. Veja a minha trajetória, veja as minhas lutas e veja as minhas vitórias. Mas para isso eu tenho que acreditar e trabalhar. Não podia deixar de falar no Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Fé. Ainda que eu andasse no vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Fé, entendimento. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esperança. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. Esperança. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Fé. A fé e a esperança andam juntas. Idealmente. A fé sem esperança nos leva a temer a Deus. A esperança sem a fé nos deixa sem rumos, nos deixa perdidos. É como um sentimento de que as coisas vão dar certo, mas que a gente não consegue se mobilizar para que aquilo ali aconteça. E faz com que nós continuemos em certas situações de luta e de dificuldade, além do que devia. A figura desse salmo é belíssima por unir essas duas potências. Ele sabe que o Senhor é o pastor dele. Então ele sabe que nada vai faltar a ele.
Então, ele une o consolo à esperança. Ele une a fé à razão. Frase bonitinha. O pôr do sol é a prova de que não importa o que aconteça, cada dia pode terminar lindo. Da mesma forma que eu trouxe uma frasezinha bonitinha sobre a fé na outra, que a fé não torna as coisas fáceis, torna as coisas possíveis, eu quis trazer essa frasezinha também hoje. A esperança indica que não importa a dificuldade, tudo pode melhorar. Não importa a aventura, tudo pode melhorar. E é nessas certezas, e é nessas confianças sentidas e racionais que a gente vai conseguindo caminhar, que a gente vai municiando a nossa razão, a nossa fé, dessa energia que a esperança nos vitaliza. E usamos essa energia que nos vitaliza para dar à fé aquele impulso necessário, para que nos momentos mais escuros, a gente fale, olha aqui, continua, falta pouco, vai dar certo. Então é isso. Tem só mais 2 minutos. Quem quiser falar alguma coisa aí, alguma pergunta, eu tento responder aqui nesses 3 minutos que faltam para acabar. No mais, uma boa noite a todos, um abraço. E que a fé e a esperança e a caridade acompanhem vocês em todos os momentos de sua vida. Talvez numa próxima oportunidade a gente fala da terceira irmã e a gente fala da sua proeminência. Então tá bom. Não temos perguntas, vamos terminar. Boa noite a todos.